E aí? Deixa eu achar aqui. Eu tenho medo, aula final. Apocalipse, filme, aula, morri. Morreu. Aula final, nunca teve. Não, daí tem depois, né? Tem. Não, esse aqui não. Certo? Tô tentando achar aqui. Vê se tá no YouTube. Aqui. Achou? Tá certo? Uhum. Desliga o som aí. Vem. Tá, beleza. Fez aqui. Certo? Tô tentando achar aqui. Eu vou pôr pra você ali, tá? No seu WhatsApp. Ah, não, tá aqui, não adianta. Ah, você abre lá embaixo, né? Joga o link no meu WhatsApp que eu jogo nos cursos. Uhum. Se quiser jogar o PDF também. Não, aí não vai, eu não vou ter aqui. Quer dizer, eu vou ter. Eu vou mandar. Vai ser aula capela, Bela? Vai. Não só disso, tá? Ah, achei que a gente ia só cantar. Não o tempo todo. Aula final. Tum, tum. Faltou uma musiquinha, né? Uma musiquinha de suspense. Você não vai dar mais aula essa semana? Não. Aula final. Aula final. Sacou? Gostou do... Não, achei meio humor meio estranho. Por quê, cara? Cara, parece que é um apocalipse. Não é Apocalipse, é o Enem. É bem parecido. Pessoal, voltamos aqui então com a nossa aula de revisão, a aula final para o Enem, tá? Porque vai ser a última aula oficial, assim, do nosso curso de Biologia, publicamente. Eu vou atender vocês no privado, tá, gente? Se vocês quiserem até domingo de manhã, antes do almoço. Professor, o que eu como no meu almoço, tá? Eu te ajudo. Eu só digo para vocês o seguinte, daqui para frente, durma bem. Da melhor forma que vocês puderem, tá? Durmam bem, não é dormir o dia inteiro, tá bom? Durmam bem, 10 horas da noite, durma. Comece às 10, vai até às 6, tá? Durma bem. Se alimente bem, principalmente agora, certo, gente? Lembra, o que engorda você não é o que você comeu no Natal e no Ano Novo, é o que você comeu do Ano Novo até o outro Natal, né? Então, assim, claro que você não vai fazer dieta agora até o Enem, mas tente se alimentar bem nesses dias, não vai bater uma feijoada no dia anterior, você pode passar mal, comer alguma coisa que pode te intoxicar, tá? Coma coisas leves, durma bem, coma bem e do resto vocês já estão preparados, vocês tenham certeza disso, tá bom? Essa aula final, o que eu preparei para vocês, tá? Vocês viram aí que vocês receberam uma lista de músicas, então no final da aula nós vamos cantar para descontrair, para as energias fluírem, tá? Eu quero que vocês me ajudem a participar. Vocês tendem a aprender sempre por emoção, por ritmo e rima, né? É uma coisa que faz a gente aprender. Por isso que vocês aprendem músicas, né? Vocês aprendem sertanejo, essas coisas. Só que você nunca aprende uma música na primeira vez que você ouviu. Eu nunca vi ninguém aprender uma música na primeira vez que ele ouviu. Ele fica repetindo a música várias vezes. Quando você quiser decorar, tem coisa que você quer decorar. Aí você escuta. Tem coisa que você não quer decorar, mas a rádio faz você escutar. E assim você vai decorando também. Então, se você quiser aprender as músicas, faça uma tarefa. Pega essa lista e vai cantando.
cantando, tô estressado, começa a cantar, que até domingo eu tenho certeza que você decorou todas elas, tá? Mas nós vamos deixar isso para o final para descontrair um pouco. Nesse momento eu quero mostrar para vocês algumas tendências, tá? Sempre quando a gente fala de questão de vestibular, a gente tem simplesmente uma sigla que é a bússola do vestibulando. Cara, por que isso aqui não está funcionando? Ó. Você podia fazer uma playlist no Spotify? Pode ser, cara. A bússola do vestibulando. O que é a bússola do vestibulando? É aquela que vai te levar para o seu objetivo, certo? São basicamente essa siglazinha aqui, tá? PRD. O que é PRD? É o peso, é a recorrência e é a dificuldade. Dificuldade, tá? Na verdade, isso é só para ser sonorizado, para ficar mais legalzinho de falar. Mas de mais importante é dificuldade, recorrência e peso. O que é isso? É o que você teve que corrigir ao longo do ano, tá? Nos seus planos de estudo. Então, se você não corrigiu aquilo que você tinha dificuldade, você percebeu que você não evoluiu no simulado, você não saiu do lugar, tá? A prioridade no seu estudo é o que você tem dificuldade, não é o que você gosta, tá bom? É o que você tem dificuldade. Depois é o que tem mais recorrência, ou seja, é o que cai mais. Efetivamente é o que cai mais. Não adianta eu estudar, gente, decorar, saber tudo sobre genética de populações, né? Que no Enem dificilmente cai, vai cair uma questão ou outra e assim, nunca caiu, sabe? E peso é o que você quer. Eu quero medicina, eu quero direito, eu quero engenharia, então você tem que saber se é a natureza, peso maior, a redação, a humanas, linguagens, enfim. Mas a dificuldade principalmente é o que vai definir. Mas eu não estou aqui para discutir isso, que eu não vou analisar cada um, tá? Qual que é a dificuldade de cada um que vocês podem nessa reta final. O que eu faço daqui a domingo, professor? Eu só durmo e como bem? Não. Você pode aproveitar para corrigir o que você está com mais dificuldade. Ah, mas eu não tenho dificuldade em biologia, então você não precisa mais estudar biologia daqui até domingo. Você vai focar no que você tem dificuldade, tá bom? Como eu não posso estipular isso aqui para vocês e o peso é o de menor parte aqui dentro dessa sigla, eu vou falar de recorrência. Então, recorrência é uma coisa que pode te ajudar dentro da biologia, certo? Então, por exemplo, eu fiz aqui, ó, eu já até falei com vocês ao longo do ano, o raio-x do Enem, quem é meu aluno já recebeu isso aí em PDF, não sei se vocês guardaram ou perderam, mas tem, tá? Então, isso aqui é o que caiu no Enem de biologia nos últimos anos. Eu tenho lá de ecologia, que é o primeiro, programas de saúde, que inclui aquele monte de doença, tá? Mas não é tanta doença assim, que eu vou falar para vocês. Biologia molecular, que entra na parte de DNA, tá? Fisiologia humana, citologia, genética, evolução e origem da vida, botânica, zoologia, seres vivos de maneira geral e reinos inferiores, né? Aí aqueles detalhes lá de algas, de fungos, de bactérias, que não cai tanto, tá? Mas cai, tá bom? Então veja, 36% historicamente do Enem de biologia é de ecologia. Foi que nós fizemos uma boa revisão na aula passada, tá? Quer dizer que se eu só estudar biologia, eu vou gabaritar biologia no Enem? Não, não vai. Só estudar ecologia, eu vou gabaritar biologia? Não. Mas você provavelmente vai encontrar umas 4 a 5 questões de ecologia na prova do Enem. E ecologia é fácil, né, gente? É fácil, é só você ter os seus resuminhos, revisar. Isso aí você vai tirar de letra, mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos dentro de ecologia que pode ser mais abordado. Então veja, dentro de ecologia, historicamente, ó, dos 36%, eu abri o leque aqui para vocês. A maior parte tem a ver com lixo. E lixo pode ser a questão sólida, né, dos aterros sanitários, descartes de resíduos sólidos, reciclagem, tudo que envolve essa mentalidade, né, de melhorar a nossa saúde, melhorar a questão da sociedade, que envolve de descarte de lixo, está envolvido, tá colocado nesse item. Efeitos térmicos, aí vai entrar também problemas ambientais, aquecimento global, pode entrar também a parte de chuva ácida, pode entrar esgotos quentes, toda essa parte de poluição. Então, basicamente, isso aqui é poluição, certo? Que cai muito no Enem, ok? Parte de relações ecológicas também cai bastante, cadeias e teias alimentares, a parte de pirâmides ecológicas, aquela parte de nichos ecológicos, aqueles conceitos iniciais da ecologia, tá? Lembrem-se disso.
Ciclos biogeoquímicos do nitrogênio, um dos que mais cai dentro deles, mas não se esqueça que tem o ciclo do carbono também, tá? Ciclo do carbono e do nitrogênio são os que mais caem. Desmatamento, eutrofização, aqui eu coloquei caatinga porque a estatística mandou, mas biomas, né? Aquela parte de biomas também está relacionada. E bioacumulação apareceu aqui, mas tem questão sobre isso, tá? Então ali eu coloquei, ó, dicas de Enem sobre ecologia. Então, o que eu posso lembrar, o que eu posso fazer uma revisão final, o que não pode faltar no meu resumo de ecologia? Aqueles conceitos básicos. Habitat, que é onde o bicho mora, é o local preferencial que eu posso encontrar esse bicho, tá? O biótopo, que é o local onde ele está, o local da vida, é a parte abiótica, tá? Então, é a temperatura, a luz, salinidade, tudo que envolve o ser vivo. Tanto a gente tem no conceito de ecologia o que é um ecossistema. Qual que é a definição de ecossistema? É a comunidade, que é o conjunto dos seres vivos ali, ou biocenose, mais o biótopo, que é o que está ao redor. Tá? Isso rege a comunidade que está lá, certo? Nível trófico, que é a posição que ele está na cadeia alimentar. Tá? Se ele faz parte do primeiro nível trófico, ele é o que, gente? Se ele faz parte do primeiro nível trófico, ele é um produtor. Ah, mas não é consumidor primário? Não, consumidor primário é o primeiro entre os consumidores, então ele ocupa o segundo nível trófico. Cuidado, o primeiro nível trófico não é o consumidor primário, o primeiro nível trófico é o produtor. O consumidor primário é o segundo nível trófico, o secundário é o terceiro nível trófico e assim vai, tá? Nicho ecológico a gente fala vulgarmente que é o papel, é a profissão que o ser exerce ali, é tudo que envolve a vida dele. É do que ele se alimenta, onde ele se esconde, qual estratégia que ele usa para sobrevivência, quem são os seus possíveis predadores, quem são os seus possíveis competidores. Tá? Então já houve questões no Enem de um grande texto contando a história de um sapinho e ele queria saber se aquela descrição 1 ou a 2, se ela era habitat ou se ela era nicho. Se ele descrever só o local onde ele mora, é habitat. Se ele descrever o local e dentro disso ele inserir o que ele faz, é nicho. Tá bom? Não se esqueça disso. Ainda tem o potencial biótico. O que é potencial biótico mesmo? É a capacidade de reprodução, a capacidade de deixar descendentes. Quem tem maior potencial biótico? Um casal de coelho ou um casal de elefante? Coelho. O casal de coelho se reproduz rapidamente. Em poucos meses eles vão dobrando a ninhada. Por quê? Porque a chance de sobrevivência de um coelho é menor que de um elefante. O coelho tem muito mais predadores que um elefante. A gestação de um elefante demora 2 anos, gente, 24 meses. É maior que uma baleia. Tá? Então imagina se o elefante tivesse o potencial biótico do coelho. A cada 2 meses nasce um elefante. Só tinha elefante no mundo. Dominar tudo. Eles iam invadir o oceano, atravessar os continentes nadando. Porque só ia ter elefante, não ia ter lugar para eles na África, né? Então ia espalhar por todo lugar. Não é bem assim. Tá? A natureza é sábia justamente por isso. Tem aquela expressão, não dou asa para cobra, né? Eu não dou potencial biótico porque eu não tenho predador, senão eu estou lascado, né? E se eu der um potencial biótico pequeno para quem tem um monte de predador, o que vai acontecer? Ele vai ser extinto, tá? Tudo bem? Aí eu tenho palavras mágicas, sustentabilidade. O que é sustentabilidade, gente? Sustentabilidade é você saber extrair do ambiente, tá? Recursos para o desenvolvimento da sociedade, o seu conforto, mas de uma certa maneira você não depredar, não destruir. É uma exploração inteligente. Todo mundo quer ter o ar-condicionado, todo mundo quer ter energia elétrica em casa, tá? Mas as pessoas, não pode desmatar, não pode destruir. Eu preciso ter sustentabilidade. Eu quero ter energia elétrica, então em vez de uma hidrelétrica, uma termoelétrica, eu não posso investir em eólica, eu não posso investir em solar, eu não posso investir em energias que impactam menos no ambiente. Isso é ter sustentabilidade. Agora, preservar. O que é preservar? Não mexer. Tem coisa que eu não posso mexer. Tá? Então existem áreas, parques de preservação permanente. Eu boto uma cerca em volta daquele parque, ninguém entra ali. Só pode entrar pesquisador. Não tem turismo naquele local. Geralmente não existe turismo em região de preservação, porque turista é uma exploração.
tá? De certa forma, existe um impacto ambiental do turismo, ok? Preservar é não mexer de forma alguma, para você poder deixar da maneira mais original possível aquela área, tá? Desmatamento, a gente já comentou, que é retirada da vegetação, tá? De forma que pode ser depredatória, destruindo tudo por correntes, como muitos fazem, ou de uma forma inteligente. Dá para desmatar de forma inteligente? Tá. Você pode perceber qual árvore está de grande porte aqui, que vai me render uma grande quantidade de madeira, e eu posso cortá-la sem derrubar as outras árvores. Gente, a engenharia faz o cara implodir um prédio sem derrubar o prédio do outro. Existe técnica de tecnologia para o cara derrubar uma árvore sem destruir as outras. Agora, quando não é bem feito, o cara derruba uma árvore e derruba mais 10 ao redor. Ele entra com uma corrente destruindo tudo, tá? Então isso tem que ser pensado. Poluição de diversos tipos, do solo, da água, da atmosfera, sempre vai cair algum tipo de situação, problema, para você gerar uma solução, tá? Então sempre tem que ter uma solução. O que eu vou fazer com esgoto? Tratamento de água. O que eu vou fazer com lixo? Aterro sanitário. O que eu vou fazer com aquecimento global? Procurar modos alternativos de evitar as emissões de CO2, de metano, tá? Então você sempre tem que ter a relação de solucionar o problema que ele vai te colocar. Uso da água, uso consciente da água. Toda vez que você for escovar dente com água, a torneira aberta, você vai lembrar da minha cara, você vai ver meu rosto lá, fecha a torneira, desgraça, né? Pra que escovar dente com torneira aberta? É verdade, eu escovo, eu nunca percebi isso. Por que eu faço isso? Não sei, minha mãe faz isso, meu pai faz isso e eu cresci fazendo isso. Então você fecha a torneira na hora que você for escovar o dente. Abriu a torneira, molhou a pasta, fechou a torneira, escova. Deixou a torneira aberta, vai aparecer minha cara lá, fecha a torneira. Pra você não esquecer mais, tá bom? E passe isso adiante, mudança dos hábitos, ok? Geração de energia de forma sustentável, como eu comentei aqui, destino do lixo, reciclagem, lembra dos 3 R's? Ou 4 R's, alguns falam? Então, reduzir o consumo, para de ser consumista, para de trocar de celular a cada ano, né? Só troca quando ele quebrar, certo? Não, o cara não resiste, ele troca ele vende o celular velho dele para comprar um novo. Consumismo, chama-se obsolescência programada, né? A geladeira da avó tem 30 anos de idade, aquela geladeira amarelinha lá, parece feita blindada, né? De ferro, pesa mais que a casa inteira a geladeira, ninguém consegue mexer a geladeira no lugar. Hoje não, os materiais são feitos para durar pouco, para você ter que trocar, tá? Então, tentar reduzir consumo, ok? Pensa sempre assim, eu preciso disso? Né? Vai fazer diferença? Eu preciso comprar? Fala, não preciso. Eu posso usar os recursos que eu tenho hoje, então evita. Você vai economizar dinheiro e ainda vai contribuir com o meio ambiente. Reduzir, você pode reutilizar, você pode, em vez de jogar fora uma garrafa PET, você pode botar água para no congelador e tomar tereré com ela. Ah não, mas eu quero uma garrafa revestida de couro escrita meu nome, que tem um copinho de alumínio acoplado, né? Então isso aí também não vai ajudar muito a sustentabilidade. Não senhora, nenhuma, tá bom? E você também pode reciclar. Reciclar é transformar um produto em um novo produto, como acontece com metal, com plástico, com alumínio, tá? Caiu até na FUVEST uma relação de tempo de degradação dos produtos no ambiente. Tinha assim, ó, você tem o orgânico, você tem o papel, você tem o metal, o plástico e o vidro. Ok? Eu não vou datar exatamente, mas só para vocês terem ideia. Orgânico e papel pode demorar de meses a 2 anos. Claro que o orgânico não, mas o papel, tá? Pode demorar de meses a 2 anos para ser degradado. Então, se jogar uma sacola de papel no lixo, em 2 anos ela não vai existir mais. Vai ser decomposta, tá? Metal e plástico pode demorar centenas de anos. Isso a gente está falando de mais ou menos 500 anos, tá? 500 anos uma garrafa de plástico, uma sacola de plástico, certo? Jogada no ambiente pode demorar para decompor. Vidro, tempo indeterminado. Já ouvi falar em mais de 5.000 anos. Mas assim, indeterminado, porque há 5.000 anos atrás não tinha vidro, né?
e ninguém achou um vidro de 5.000 anos para provar. Então, assim, acredita-se que é 5.000 anos. Ah, então o vidro é o nosso maior problema. Tem muita coisa de vidro que você descarta normalmente? Não. Apesar de ter o maior tempo de decomposição, não é o vidro em si que é o grande vilão. Porque você usa muita coisa de vidro, né, gente? Quem nunca, não mente, quem nunca usou um copo de requeijão para deixar em casa para tomar uma aguinha depois, né? Ah, não, na minha casa só tem taças de cristais, né? Tudo bem, isso é muito chique. Na minha não. Na minha, quando eu era criança, era só copo de requeijão, porque vinha lá o requeijão com desenhos da Copa do Mundo. Olha que legal, pagode. Cada copo de requeijão tinha um desenho da Copa do Mundo. Aí você comia o requeijão e guardava o copo. Coisa linda, a gente chegava assim, só copo de requeijão, coisa, né? Hoje não, as pessoas falam, não, tem que ter garrafas de vidro, copos de cristal, não sei o quê. Enfim, o vidro não é o grande problema, apesar da sua grande tempo de decomposição, e sim o plástico, é uma coisa assim, ó, descartável. Coisa mais descartável na sua vida do que canudo e sacola plástica não existe, né? Você vai no mercado, o cara coloca uma sacola, põe um requeijão na sacola, aí não bastasse, ele põe mais uma sacola, 2 sacolas por requeijão. Pô, pra que 2? Pra garantir, né? Falei, velho, essa sacola aguenta 5 kg, requeijão tem 200 gramas, não vai romper. Eu falei, acho que você tá ganhando por sacola, que você tá me empurrando, né? Não é possível, tá? Então, pensar nisso aqui quando fala de poluição, destino do lixo. Aquecimento global, que é um assunto já batido, mas sempre lembrar do gás carbônico, sempre lembrar do metano, tá? Há anos atrás caiu, gente, presta atenção. O texto do Enem, ele responde muita coisa além do seu conhecimento, tá? Então tinha um texto lá uma vez que falava que as hidrelétricas poluíam tanto quanto as termoelétricas, estava no texto. Se você nunca tivesse lido aquele texto, você fala, isso é absurdo falar que uma hidrelétrica, que é uma usina movida ao movimento da água, causa tanta poluição que uma termoelétrica está queimando carvão, emitindo poluentes. Você ia colocar que era errado. Mas o próprio texto dizia, quando o lago das termoelétricas enche, existe uma decomposição, uma fermentação e liberação de metano. E quando eu conto o metano no balanço, eu posso chegar à conclusão que uma hidrelétrica polui tanto quanto uma termoelétrica em emissão de toneladas de CO2 e de metano. Estava no texto. E se você lê o texto com atenção, você marcou que essa afirmativa estava certa. Grande parte dos alunos falou, não, professor, isso aqui eu marquei errado, porque onde já se viu hidrelétrica polui tanto quanto uma termoelétrica? Tá? Então, leiam com bastante atenção, tá bom? Ciclos biogeoquímicos, como eu falei, principalmente do carbono, do nitrogênio e da água. Da água é bem facinho, né, gente? Aquela questão lá do pequeno ciclo, do grande ciclo. Grande ciclo é quando tem animais, seres vivos envolvidos. A água fica retida por mais tempo dentro do corpo dos seres vivos. E o pequeno ciclo não, é só o ciclo físico de mudança de estado da água, tá? Mas basicamente o que mais cai historicamente é carbono e nitrogênio, certo? Aqui, eu não sei porque ele parou, mas eu vou voltar. Tá, peraí. Aqui, origem da vida não é algo que cai tanto, né? Mas eu tinha colocado alguns lembretes para vocês, porque pode ser um fator que esse ano seja cobrado. Dentro de origem da vida, teorias evolutivas, Lamarck, Darwin, teoria sintética da evolução, tá? E eras geológicas, pouca coisa cai, especiação, aquela parte de alopátrica, de simpátrica, também não cai muita coisa no Enem. Vou fazer só uma revisãozinha sobre esses assuntos aqui, tá? Ó, sobre evolução, que eu preciso lembrar. Lamarckismo, relacionado sempre à lei do uso e do desuso e à lei da transição dos caracteres adquiridos. Para Lamarck, a evolução se dava, gente, por produção de adaptações, por necessidade. Se o cara tivesse que evoluir, ele tivesse necessidade de evolução, ele iria conseguir. Como? Através da lei do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. Tá? Para o darwinismo, não. A evolução se dava pela seleção natural, pela seleção do ambiente e aquelas características que já nasceram com você. Para Darwin, ou você nasceu adaptado, ou você vai procurar um lugar para se esconder, porque você ali vai sofrer. Lembra? O gafanhoto é verde porque vive na grama. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Pensa nessa frase. O gafanhoto vive na grama porque é verde. O gafanhoto é verde porque vive na grama. O gafanhoto
vive na grama porque é verde. Então, ó, na primeira frase, o gafanhoto é verde porque vive na grama. Ele está dizendo que a grama explica a cor do gafanhoto. Ele é verde porque ele está na grama. Se ele vivesse lá dentro de uma sala azul, ele ia ser azul. Porque a sala azul fez ele daquele jeito. O gafanhoto é azul porque vive na sala azul. Ele está explicando que o meio faz a característica dele. É a lei do uso e desuso. Tá? Agora, ele está explicando aqui que ele vive na grama. Por que ele vive ali? Porque ele nasceu verde. Ele é verde por ser verde, por ter nascido verde, ele pode viver na grama. Se ele tivesse nascido azul, ele ia ficar na grama. Do mesmo jeito, só que ele ia continuar azul e ele ia ser mais predado, ele ia ser visível aos predadores e, consequentemente, ele não iria sobreviver com tanta eficiência. Tá? Nós temos ainda, então, ó, o ambiente modifica o organismo. Lamarck. Tá? Nós temos aqui, o ambiente seleciona o organismo. Darwin. Tudo bem? O que vem a ser a teoria sintética da evolução? É você pegar as ideias darwinistas da seleção natural, só que incluir as características genéticas, como mutações. Tá? As mutações criam as adaptações e o ambiente seleciona as melhores adaptações. Tudo bem? Qual foi o principal erro de Darwin? Ele não sabia explicar a origem das variações. Por que nós somos diferentes entre si? O Darwin não sabia. Ah, sei lá, porque Deus quis, né? Quando você não sabe, você responde assim, certo? Por que Darwin não sabia explicar? Que ele não tinha ainda, naquela época, conhecimento de genética. Isso só aconteceu séculos depois. Apesar de Darwin e Mendel terem vivido de maneira contemporânea no século XIX, eles não eram amigos, não se conheciam, eles não eram um seguir o outro nas redes sociais, não tinha isso, tá? E o trabalho do Mendel também não foi muito bem compreendido pelos seus críticos e foi engavetado. Só depois que Darwin e Mendel tinham morrido, lá no começo do século XX, que eles começaram a entender o que eles queriam dizer, e aí foram ligando os pontos. Geralmente, essas pessoas aqui, gente, foram pessoas à frente do seu tempo. E quando você vai dar uma notícia à frente do seu tempo, você parece maluco. É igual o cara chegar para vocês e falar assim, ó, existe um planeta chamado Pandora, onde existe avatares lá, e tem lá um minério muito poderoso que se a gente conseguir... Cara, você é louco. Eu tenho informações privilegiadas, vocês que não sabem, né? Daqui a alguns anos, quando o cara descobrir que existe vida lá em Pandora, fala, nossa, como que as pessoas duvidavam que existia vida em Pandora, né? Achava que só o planeta Terra, no meio do universo inteiro, com bilhões de galáxias, é você achar, né, que você é um pontinho, uma pedrinha preciosa no meio do deserto, né? Tem aquele filósofo Mário Sérgio Cortella fala uma frase que é bem legal. Você é o vice-treco do subtroço. Ou seja, você não é nada. Você sabe com quem que você está falando? Eu falei, velho, você é o vice-treco do subtroço. Ou seja, você é uma poeira no meio do nada, porque você é um a mais na população de 7 bilhões e poucos na Terra, você é um planetinha a mais no meio da Via Láctea, no meio de bilhões de galáxias, ou seja, o nosso conhecimento é muito pouco, realmente ele existe, tá? Ó, lembrar também de uma coisa interessante, o melanismo industrial. O que é o melanismo industrial mesmo, gente? A Revolução Industrial acrescentou poluição na atmosfera, tirou os líquens das cascas das árvores, mudou o quê? O biótopo, mudou o fator ambiental, e antes a mariposa que era clara, que era favorecida, passou a ser vista pelos predadores e passou a ser predada. Ou seja, a mariposa clara, que antes levava vantagem no ambiente preservado, passou a ser predada porque agora a poluição mudou a cara da floresta, mudou o biótopo. Então você fala assim, eu sou favorecido pela seleção natural. Agora, até mudar o ambiente. Se mudar o ambiente, você pode passar a ser desfavorecido. E aí, eu vou criar uma adaptação? Não, você vai ser eliminado. Basicamente é assim, tá? O uso de antibióticos relacionado às superbactérias. Por que é tão problemático usar antibiótico? Por que eu não apoio usar azitromicina para tratar Covid?
Porque Covid é vírus, é uma doença causada por vírus, a azitromicina é antibiótico. Não faz sentido você falar para a população inteira que você não pode comprar antibiótico na farmácia sem receita médica e começar a distribuir a azitromicina para as pessoas, que é um antibiótico. Você pode causar o quê, gente? Além de você não curar da Covid, você pode ainda selecionar bactérias no seu organismo. Tá? Então, se não pode, se eu tiver uma dor de garganta, eu não posso ir na farmácia comprar antibiótico por livre e espontânea vontade, eu tenho que passar por um médico para ele me receitar um antibiótico, eu não posso também, né, como médico, indicar azitromicina para quem não tem bactéria. Tá? Ah, e os outros medicamentos? Isso aí eu já não entro em discussão. Cloroquina, o que é o outro? Ivermectina, vitamina D, zinco. Cara, se não for fazer mal para você e for te ajudar, pode tomar. Agora, o antibiótico é uma coisa que pode fazer mal, porque ele pode selecionar bactérias resistentes. A cloroquina, a ivermectina, elas não vão selecionar piolho resistente em você, né? Vai virar um carrapato, era um piolho e virou um carrapato, né? Algo do tipo. Não vai acontecer isso, tá? Mas tem que ter muito cuidado com a questão dos antibióticos, que pode haver seleção natural ali e aquela bactéria que antes era inofensiva, né? A população selecionada pode causar muitos problemas, tá bom? E aí tem os programas de saúde, que seria o segundo item que mais cai no Enem. Primeiro, ecologia. Segundo, programas de saúde. Eu encontro o que aqui? Parte de viroses. Gente, virose não é muita coisa de virose, tá? Eu vou falar para vocês que existe um padrão de vírus cobrados no Enem. Não quer dizer que os que a gente estuda, aquele monte de virose, não vai cair. Mas historicamente o Enem gosta de cobrar 2 tipos de virose, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Saúde, ó, imunização, vacina, soro, vacina e imunização ativa, ela faz o seu corpo produzir anticorpos, ela faz você trabalhar. É aquela história. Ah, é melhor ensinar o cara a pescar ou dar o peixe para ele? O que você acha? Te ensinar a pescar. Porque se um dia o cara que pesca para você não tiver mais, você não sabe pescar, você vai morrer de fome. Ah, mas me dá o peixe pronto é muito mais fácil, com certeza. Tá? Só que se você aprende a pescar, você se vira. Vacina e soro é a mesma coisa. A vacina é te ensinar a pescar. A vacina vai fornecer para você micro-organismos mortos ou atenuados, ou até vacinas modernas fornecendo DNA ou RNA viral, tá, do organismo, enfim, para você produzir antígenos para o seu próprio corpo produzir anticorpos. Uma vez que você aprendeu que você está vacinado, acabou, você guarda a memória, normalmente é assim. Tá? Agora, dar o peixe é só numa emergência, o cara está morrendo de fome, ele não tem força para pescar, dá o peixe para ele não morrer. É o soro. O cara já está com o vírus, já está com a doença, já está com o veneno, ele vai morrer. Não, você tem que aprender a combater o veneno da cobra. Tá? Vamos esperar um pouco seus anticorpos serem produzidos, o cara vai morrer. Vai lá e dá o soro para ele. Entendeu? É assim que funciona. Professor, vai cair alguma coisa sobre coronavírus, sobre Covid? Pode cair. Não é comum cair. Tá? Por exemplo, sempre quando a gente teve algum tipo de doença que falou muito durante aquele ano, teve epidemia de dengue, né? Teve caso do H1N1 lá, gripe suína em 2009, teve outros casos, surto de ebola que aconteceu na África e ficou muito famoso, tá? Aquela questão da Zika que teve no Brasil na Copa do Mundo, né, de 2014, a Olimpíada de 2016, na verdade, tá? São fatores que muitas vezes, como está sendo muito falado na mídia, pode ser que caia alguma coisa, mas o Enem não tem esse costume de cobrar, porque é uma prova muito grande. Mas universidade particular de medicina geralmente cobra. Porque o cara vai falar assim, não, os caras são estudantes de medicina, eles querem medicina, tem que mostrar algo específico. Então, tipo assim, você vai fazer lá uma particular de medicina, uma Unifenas, lá em Minas Gerais, que é uma particular de medicina, que o vestibular é muito puxado. O cara pode mostrar lá uma estrutura do SARS-CoV-2 e mandar você saber o nome dos spike lá, das proteínas que estão no capsídeo viral. Falei, gente, o que é isso aqui? Pode acontecer. O Enem não tem essa característica, tá? O que pode parecer sobre Covid, na minha opinião? Ele pode mandar um texto falando sobre Covid. Eu acho que isso aí vai ter, vai ser meio que, é como tapar o sol com a peneira. Eu acho que vai ter alguma coisa, algum texto, alguma tirada de um jornal, revista falando alguma coisa sobre Covid. Não sei o que.
E depois ele vai falar alguma forma de transmissão, alguma coisa assim, que você associa para outras doenças virais respiratórias. Não, eu precisava saber que ele era de RNA, que ele tinha um spike na... Normalmente, pro Enem, você não vai precisar saber isso. Ele vai colocar alguma coisa que tem nos livros didáticos ou que você pescou ali no meio das suas informações do seu dia a dia, tá bom? Miscelânea de doenças, aí entra aquele monte de doença, né? Protozoose, verminose, bacteriose, fungo, enfim. Câncer, pode falar uma coisa de câncer de pele. Aí entra numa competência, gente, que é saúde, que é você saber se prevenir de doença. Até obesidade já caiu no Enem, tá? Até obesidade. O que eu tenho que saber? Eu falei assim, ai meu Deus, será que ele sabe o que ele precisa comer para não ser obeso? Para não ter doença, para não ter inflamação? É isso que ele vai querer saber. Tá? Ou para não ser diabético. Então, às vezes essas doenças assim, pouco convencionais que a gente estuda, não tem um causador, não tem um vírus, uma bactéria, mas é o nosso comportamento que pode entrar aqui, tá? Aí eu vou falar para vocês aqui, ó, o que nós devemos estudar. Na verdade, revisar, né, que nós já estudamos. Saúde humana, virose. Macete de virose. Lembra? Vou evocar aquela santidade da dança da chuva, o pajé vai lá na tribo fazer, né, a dança das doenças virais. Então vai lá, devaporar, sarucacá, ferrerê, gribolides. Repita comigo aí, vai, todo mundo vai. Devaporar, não, repita, calma. Devaporar, sarucacá, ferrerê, gribolides. Olha que maravilha. Aí eu não decorei 50 vezes, repita um mantra. Em vez de falar, faz evaporar, sarucacá, ferrerê, gribolides. Faz 50 vezes, velho. Acabou. Repetição. Ou você aprende por emoção, uma coisa que te choca, né? Ou você aprende por repetição. Repete, decora. Acabou, tá? Ah, professor, mas eu decorei, foi massa, viu? Olha, eu falei 50 vezes, decorei, devaporar, sarucacá, ferrerê, gribolides. Falei, massa. Quais são as doenças? Bom, eu decorei, eu não sei quais são, né? Eu só decorei o que você mandou falar. Não, gente, vocês têm que saber o que é, tá? Então vamos lá. Devaporar. Dengue, varíola, poliomielite e raiva. Anota. Dengue, varíola, poliomielite e raiva. Devaporar, ok? Dengue, varíola, poliomielite e raiva. Sarucacá. Sarampo, rubéola, cachumba e catapora. Tá bom? Ferrerê. Febre amarela, hepatite e herpes. Gribolides, essa é mais fácil. Gripe, ebola e AIDS, tá? Ah, mas são todas doenças virais? Não, não são todas. Como eu vou lembrar das outras? Vamos lá. Dengue. Quem é que transmite dengue, gente? Aedes aegypti. Além da dengue, quem que o Aedes aegypti transmite? A chikungunya. Nem sei como escreve chikungunya, acho que é assim. Chikungunya, zika, febre amarela que está ali também, que é o Amagogos ou o Aedes aegypti, tá? Então, mas não está no macete, também vocês querem demais, né? Quer que todas estejam no macete? Não, o macete é esse e completa o resto, tá? Então, dengue, varíola, poliomielite, raiva, tá? Sarampo, rubéola, cachumba, catapora, ferrerê, gribolides e tem Covid, né? Que não está aqui no macete, vou ter que introduzir esse no macete, né? Em algum momento vou ter que introduzir, nesse momento não coloquei, mas vou ter que colocar, tá? Gribolides é bom, né? Não, é Cogribolides. Cogribolides, pronto. Ó, dessas doenças, quais viroses mais caem no Enem? Fala duas pra mim. Dengue. Fala duas pra mim. Dengue e gripe. Ah, e tem AIDS também, tá? Mas AIDS aí entraria mais naquela questão de IST, infecção sexualmente transmissível, mas também cai bastante, tá? Dengue, gripe e AIDS. Ah, mas e raiva? E poliomielite? Gente, pode cair, mas o Enem, assim, ele quer... Você não precisa saber de varíola. Pensa em uma população, maioria do povo brasileiro, tá? Pessoa que não tem muito acesso à educação, certo? Ele precisa saber tudo de varíola?
como é que previne a varíola? Eu falei, não sei, velho, varíola é erradicada, você não vai pegar varíola. Agora, você tem que saber como é que previne dengue, você tem que saber como é que previne gripe, você tem que saber como previne AIDS, que é o básico. Certo? É o que é mais fácil você pegar, vamos colocar assim, são essas doenças. As outras existem, mas a população, né, é menos comum acontecer. Por isso que o Enem bate em cima dessa tecla. Ah, mas pode ser que esse ano caia poliomielite, cachumba, sarampo, sarampo. Sarampo era uma doença erradicada no Brasil, tá? A gente tinha a tríplice viral, que era sarampo, cachumba e rubéola, tem ainda. Então, toda vez as criancinhas tomavam a vacina e era erradicada. Erradicada é quando você não tem caso da doença nos últimos anos. Aí surgiu uma praga na população mundial, uma doença, né? Que não é muito comentada, mas é uma doença chamada antivacina. Né? Tipo, é da mesma família do vírus do terraplanismo. Né? É a mesma coisa. Tá? Tem o cara, ele pega o terraplanismo, para ele pegar o antivacina é muito próximo, certo? E é uma doença complicada, porque quando o cara é antivacina, ele fala, mas não é orgânico, né? Não sei o que, lá, o filho dele não é vacinado. Aí grande parte das novas gerações não são vacinadas. Aí quando vem casos que aconteceu com imigrantes, venezuelanos, sírios, vieram acolhidos aqui no Brasil por questões políticas, o cara muitas vezes na Venezuela não tinha campanha de vacinação contra o sarampo, e o cara veio trazendo sarampo para cá. Se todo mundo fosse vacinado, o sarampo ia ficar lá no venezuelano e não ia passar para os brasileiros, e ele ia acabar morrendo, não o venezuelano necessariamente, mas o sarampo ia acabar erradicado da mesma forma. Mas como ele começa a encontrar pessoas não vacinadas, a culpa não é da criança, gente, ela não é culpada que ela nasceu numa casa antivacina, né? Ela, de alguma forma ela tem que pagar os pecados dela ali, porque não é possível você nascer numa casa antivacina, não pode, tá? Então não propague isso, se você é antivacina, não fale comigo, tá bom? Professor, eu sou antivacina. Não fale comigo, por favor, não quero conflitos, me ignore, levante agora, mentira, pode ficar, se você é antivacina, pode ficar, não vou fazer bullying com você, tá? Pode ficar aí. Já fez bullying? Não, mas eu não apontei o dedo para a pessoa, né? Porque eu não descobri quem é, na verdade. Aí, ó, esse é um macete de bacteriose. Bacteriose é a doença de boteco, lembra? Gente, boteco é o local que os caras descobriram a vacina da Covid e ninguém falou para ninguém. Já faz tempo, né? Você passar no boteco lá perto de casa, tinha uns 40 homens tomando cerveja, com a máscara no queixo aqui, tomando cerveja. E não diminuiu o número. Eu falei, os caras não ficam doentes. E é tudo grupo de risco. Diabético, barrigudo, né? Acima de 60, tá lá. E ninguém ficava doente. Um ou outro, talvez. Eu falei, não é possível. Deve ter alguma vacina na cerveja. Ou os caras não divulgaram que você tomar cerveja é preventivo contra a Covid, né? Então, alguma coisa assim. Aí o seu tião pegou uma doença, mas não foi Covid. Foi uma doença de boteco, que é uma doença perigosa. Então, ó, o seu tião foi no boteco e pegou essa doença, Dicomenin pneuspirose, de novo, Dicomenin pneuspirose. Eu não vou conseguir lembrar. Véi, você só precisa lembrar disso aqui, Dicomenin pneuspirose, tá? Os cientistas foram lá e descobriram as doenças. Eles escreveram um livro, eles inventaram vacina, você tem que lembrar dessa palavra. Eu não consigo, né? Então você é muito incapaz. Você não consegue lembrar essa palavra aqui. O cara descreveu o ciclo completo lá da leptospirose, né? Descobriu a bactéria que estava lá na urina do rato, fez as pessoas se prevenir e você não consegue lembrar essa palavrinha aqui. Então, ó, boteco, pegou de Dicomenin pneuspirose, tossi, tifu. O que é tossir? É o sintoma da doença. O seu tião está tossindo. E a doença faz o quê? O seu tião tifu. Se ele não se tratar, ele pode ter muitos problemas, tá? Então, ó, boteco, me ajuda. Botulismo, T, tétano, cólera, tá? P, peste bubônica ou peste negra, ok? Gonorreia, difteria, coqueluche, meningite, pneumonia,
Espirose. O que é espirose? Leptospirose. Leptospirose, tá certo? Leptospirose. Tem gente, ó, isso é seleção natural, tá? Que não consegue falar leptospirose. Não adianta. Leptopirose. Gente, isso é característica de que é nascida, tá bom? Ainda bem que não existe uma seleção. Ó, você consegue falar leptospirose? Consigo, então você vive. Não, você morre. Então, assim, ainda bem que você sobrevive, porque, né, isso não é decisivo para a sua sobrevivência, tá bom? Mas existe. Tussi é tu de tuberculose, si de sífilis e tifo de tifo. Só que é tifo. Tifo. Tá bom? Essas são as principais bacterioses cobradas, não. Bacterioses que nós estudamos, tá bom? O que o Enem gosta de cobrar de bacteriose? Pouca coisa. Por quê? Não sei, tá? É a questão histórica. Pode cobrar alguma coisa, talvez, esse ano, alguma coisa de leptospirose, porque fala de saneamento básico, tá? Então lembrar, por exemplo, das bactérias. Eu preciso lembrar nome de vírus, gente. Nome de vírus. Você sabe quem que é o paramyxovírus? Não. Então virose eu não preciso lembrar o nome, tá bom? Eu só sei o nome de SARS-CoV-2 porque tá desde fevereiro do ano passado falando disso, tá? E ainda o cara fala errado, que ele chama Covid de vírus e coronavírus de doença, né? Coronavírus, na verdade, é a família do coronavírus. Na verdade, o nome dele é SARS-CoV-2 e a doença é Covid-19, tá? Então, botulismo, Clostridium botulinum, certo? Tétano, Clostridium tetani. Olha, eles são parentes, eles têm o mesmo gênero, certo? Eles são parentes de quem também, gente? São parentes lá do Clostridium, lá do ciclo do nitrogênio, que está lá no solo, tá? Cólera, Vibrio cholerae, ele é um vibrião. Peste bubônica, Yersinia pestis, tá? Que foi lá aquela peste da Idade Média. O que tinha? Por que não tem peste hoje, gente? Por que hoje não tem peste? A peste parou de existir? Não existe mais essa bactéria? Existe. Por que não tem peste? Você vê rato no meio da rua, pessoa cagando no meio da rua, falta desse nível? Não. Quer dizer que a peste acabou no mundo? Quer dizer que não tem nenhum lugar no mundo que as pessoas cagam e mijam no meio da rua, tem rato no meio da rua? Tem lugar no mundo. A Índia, por exemplo. Tá? Então, assim, se a gente não investir, ou se pensa assim, primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, né? Os países desenvolvidos, todo mundo limpinho, bonitinho, tá? Vai que, mas a Índia, povo tudo porco lá, um em cima do outro, aquele monte de rato na rua, vaca andando no meio da rua. A Índia hoje é o que era a Idade Média, a Europa na Idade Média. E surgiu a peste ali, né? Que foi a doença que dizimou, sei lá quantos, 50 milhões de pessoas, alguma coisa assim, 1/3 da Europa morreu. Quem garante que não possa surgir um vírus, uma bactéria assassina lá no meio da Índia e se espalhar pelo mundo inteiro? Então a gente tem que se preocupar com isso? Tem. Você vai fazer alguma coisa em relação à Índia? Você? Não. Agora, por exemplo, o Bill Gates. O Bill Gates é um cara foda, não é um cara foda? Um dos bilionários do mundo. Ele está investindo em saneamento básico na Índia. Por que ele está fazendo isso? Porque ele é bonzinho? Não, porque ele sabe, se continuar daquele jeito ali, aquela porquice toda, pode surgir lá um micro-organismo resistente, se espalhar pelo mundo inteiro e destruir a população humana. Entendeu? Então tem certas coisas que a gente não pode olhar só para nossa casa. Ai, minha casa está limpinha, está bonitinha. Se eu não cuidar do quintal do vizinho de alguma forma, igual dengue. Adianta a sua casa estar arrumadinha, está tudo bonitinho ali, se o vizinho tem um terreno cheio de pneu, cheio de proliferação, o mosquito vai voar e vai te atacar. Quer dizer, vai te atacar, né? Vai te picar, tá bom? Vai te transmitir para você. Gonorreia e IST, tá? A Neisseria gonorreae, difteria e coqueluche são doenças respiratórias, tá bom? Aqui você tem Bordetella pertussis, tá? Da difteria. Meningite, você tem o meningococcus, que é o Neisseria meningitidis, que é parente da gonorreia, tá vendo que eles são bem diferentes um do outro. Pneumonia, tem várias pneumonias, tem bacteriana, viral, fúngica, tá? Mas você tem também o pneumococcus, ok? Leptospirose, Leptospira interrogans, tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, sífilis, Treponema pallidum, tá? Sífilis, lembrando que uma sífilis é uma doença, gente,
que ela está voltando à atualidade, porque os jovens estão se protegendo menos nas relações sexuais, porque eles acham que a AIDS não mata. Antes da AIDS, as pessoas não usavam preservativo. Depois da AIDS, elas usavam preservativo para não morrer, porque achavam que se pegar AIDS, morre. Depois que descobriu que a AIDS tem um certo tratamento, que a pessoa tem uma sobrevida, nossa, fulano tem AIDS faz 20 anos e não morreu, então não tem problema, pode fazer sexo sem camisinha. A sífilis começou a voltar também, que era uma doença besta, uma doença de se tratar, sabe? No início é tratável, depois ela pode chegar ao sistema nervoso e a pessoa pode morrer, irreversível, tá? E tifo, que é uma doença causada pela rickettsia, que é transmitida por piolho e por carrapato, tá bom? Enfim. Verminoses, protozooses, né, no caso. Aqui eu vou mostrar para vocês as queridinhas do Enem, tá? Amebíase, giardíase, tricomoníase, chagas, malária, toxoplasmose, leishmaniose. Quem que o Enem mais gosta das protozooses? Gente, fala pra mim 3. Pela ordem. Pela ordem. Chagas, malária, leishmaniose, tá? Nada impede que as outras caiam também. Lembrando, amebíase e giardíase pode ter alguma coisa relacionada com saneamento básico, tá? Mas chagas, malária e leishmaniose são as que mais apareceram no Enem nos últimos tempos, tá bom? Depois, verminose, teníase, cisticercose e esquistossomose, são essas 3 causadas por plateumintos, sendo que essa primeira pode ser causada pela Taenia solium, que é do porco, e Taenia saginata, que é da vaca, tá? Essa aqui só pode ser causada por quem? Taenia solium, só a do porco causa cisticercose. Tá bom? A da vaca só causa teníase. Qual que é a diferença de teníase e cisticercose? Teníase você faz o papel do homem, ou seja, você come a carne do porco ou do boi e a tênia vai para o seu intestino. Cisticercose você faz o papel do porco. O que é? Beber água, comer alimentos com os ovos da tênia e você vai ter o cisticer, que é a larva que vai se encistar, por exemplo, no seu cérebro, causando a neurocisticercose. Tá bom? Ascaridíase, ancilostomose, enterobiose e filariose são doenças causadas por nemateumintos. De todas essas, qual que é a única transmitida por vetor? O que é vetor? Vetor é quem pica, quem transmite, tá? Qual que é a única transmitida por vetor? Filariose, o elefantíase, que é transmitida pelo mosquito, tá? O Culex fatigans, tá bom? As outras todas aqui. Quem é por vetor? Chagas, que não é pela picada do barbeiro, mas pelas fezes, quando você coça. Malária, toxoplasmose não, que é pelo alimento, né? Pela carne, pelas fezes do gato. E leishmaniose também por mosquito, tá bom? Dessas aqui, o que mais é cobrado, gente? Verminose. Pensa comigo. Teníase, não funciona. Teníase e esquistossomose, tá? Teníase e esquistossomose. As outras também, mas teníase e esquistossomose, sem sombra de dúvidas, são as que mais aparecem, tá bom? Vamos lá. Aqui, biologia molecular. O que é biologia molecular? Biologia molecular e engenharia genética, entre aquela parte um pouquinho sobre transgênicos, vou falar daqui a pouco. Transgênicos, paternidade, exame de paternidade, tá? Ácidos nucleicos, DNA, RNA, as características. Esses lipídios aqui, não sei porque que entrou, estava na estatística, mas talvez seja um dos mais cobrados dentro de bioquímica, mas não tem exatamente quantas questões. Pode ter sido uma questão que caiu no Enem e aí entrou na estatística aqui, tá? Aí eu vou mostrar para vocês o que de biologia molecular lembrar. Lembrar de DNA, RNA, síntese proteica. Lembrar da estrutura do DNA, fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato é igual para todo mundo, pentose é desoxirribose no RNA, no DNA, ribose no RNA. Base nitrogenada, Campo Grande tem asfalto, lembra? CGTA, Campo Grande tem asfalto. Citosina com guanina, 3 pontos de hidrogênio. Timina com adenina, 2 pontos de hidrogênio. Lembrando que no RNA eu tenho quem ao lugar? Uracila no lugar de quem? Timina. Então tira a timina, coloca uracila no RNA. Depois, gente, DNA, formando DNA, como é que chama? Ó, DNA formando DNA. 1. DNA formando RNA. 2. RNA formando proteína. Tá? Aqui,
eu tenho o núcleo. Então, DNA formando DNA, chama-se replicação. Tá? 2, DNA formando RNA, chama-se transcrição. Ambas ocorrem no núcleo, porque elas dependem diretamente do DNA, então não sai do núcleo para isso. 3, isso chama-se tradução. Tradução é você pegar o código do RNA e traduzir em proteínas, usando uma tabela de códons e RNA, de códons e aminoácidos, chamado como? Como é que chama aquela tabela de códons e aminoácidos que a gente procura a letrinha ali? A, U, G, lembra? Esquerda, em cima e direita. Como é que chama aquela tabela? Pode falar. Código genético. O código genético, ele é o dicionário para a tradução de proteínas. O código genético é universal. Então não posso falar que o cientista descobriu o código genético do SARS-CoV-2. Não, ele descobriu o genoma do SARS-CoV-2, porque o código genético é o dicionário. Tá bom? Então, o código genético não muda, cuidado. O que muda é o genoma. Se eu quiser me referir aos genes de um indivíduo, a composição genética exclusiva de cada indivíduo é genoma. Se eu quiser me referir àquela tabela que decodifica as proteínas, é código genético, tá? Partes e funções celulares das organelas também, falar de membrana plasmática, composição, a parte de transportes através da membrana, ok? A parte das organelas celulares também pode ser importante. Biotecnologia, lembrar dos transgênicos, organismos geneticamente modificados, lembrar da clonagem, tá? Como é que se faz um clone? Você pega um núcleo de uma célula 2N, implanta num óvulo, tá? E esse óvulo ele é estimulado a virar um zigoto, e depois você implanta esse zigoto no útero, e aquele clone vai ser clone do indivíduo que doou o núcleo 2N, tá bom? Aí você tem a parte de células-tronco, tá? Células-tronco são indiferenciadas, elas podem se diferenciar em qualquer tipo de célula, tá? Desde que elas sejam estimuladas de maneira adequada. Terapia gênica, que é uma terapia do futuro do presente. Por quê? A pessoa vai chegar lá, eu tenho uma doença genética. Fica lá, então tá, eu vou implantar um vírus em você que tem um DNA saudável, esse vírus vai te infectar, só que ele vai implantar um DNA saudável em você e aí você vai se curar dessa doença genética. Doenças genéticas que a gente fala que não tem cura, a pessoa tem uma doença que não tem cura, porque é genético, não dá para curar. A terapia gênica vai fazer que essa cura exista, tá? Gente, a gente vai viver, quer dizer, a gente não, mas os seres humanos do futuro vão viver 150 anos, 200 anos. Porque assim, o cara chega lá, velho, tô mal. Vem cá, deixa eu fazer uma terapia higiênica em você, tal, você vai melhorar. Pô, meu avô tá quase um ciborgue já, meu avô já tem 87 anos. Ele operou catarata, ou seja, ele tirou o cristalino e colocou uma lente, né? Ele operou o joelho, velho, tirou o joelho dele fora e colocou uma prótese de titânio no joelho. Daqui a pouco tira o braço e coloca outro, tira não sei o que, coloca outro, né? Daqui 200 anos você não vai ser carne e osso, você vai ser já um ciborgue, vai ser um robô, mas você vai estar lá, entendeu? Só vai sobrar o cérebro talvez. Aí o cara pega seu corpo lá morto, né? Seu corpo lá todo rebentado, arranca o seu cérebro e põe num ciborgue ali, tipo um Transformer, né? Sei lá, como é que chamava o Megazord lá dos Power Rangers? Não dá tempo de vocês, né? Enfim, ninguém entendeu. Ó, exame de DNA, que é quando você vai analisar as basezinhas lá para fazer a comparação, tá? Para poder identificar paternidade e para poder identificar algum tipo de criminalística, algo assim. Ok? Aqui, fisiologia humana. Fisiologia humana, gente, é a matéria que os alunos mais gostam. Por quê? Porque se aproxima mais do que ele pode, que ele imagina ser a medicina, tá? Aí o cara decora tudo de fisiologia humana, ele sabe tudo, ele é quase um médico, ele faz todas as consultas familiares na casa dele, né? Vovó, vem tudo se consultar com ele, que ele sabe tudo de fisiologia humana, certo? Aí ele vai pro Enem só com fisiologia humana, ele vai se lascar, porque o Enem não tem uma tradição de cobrar detalhes de fisiologia humana. Quando eu falei, caiu alguma coisa de fisiologia humana? Caiu, sobre a alimentação. Se era mais importante você fazer exercício e comer coisa saudável, ou comer batata frita e ser sedentário.
Ah, mas eu sabia tudo de fisiologia humana, né? Dentro de fisiologia humana, o endócrino é bastante cobrado, porque endócrino é gigantesco, né? Ele pode falar de hormônio e falou de endócrino, tá? O nervoso também tem, principalmente daquela parte de simpático e parasimpático, que te prepara para uma emergência, tá bom? Adrenalina, noradrenalina, acetilcolina. A adrenalina te prepara para a emergência. A acetilcolina freia a emergência. Quais são as alterações que o simpático provoca? Pensa você se deparando numa situação de perigo. Está na beira do precipício para pular de bungee jump, sei lá. Pupila dilata. Taquicardia, batimento cardíaco lá em cima, tá? Como é que fica o seu rosto? Fica vermelho ou branco? Branco, porque o sangue vai tudo pro coração, vai tudo pros pulmões, para digestório, para ficar pros músculos, para te fazer fugir, né? Para te fazer sobreviver, tá? Você sente muita vontade de fazer xixi ou pouca vontade de fazer xixi? Naquele momento, mas faz xixi na calça quando estão num susto. Fala, não, você faz xixi na calça depois do susto. Ó, o susto, tranca tudo. Passou o susto. Passou o susto, conhece dar uma tremedeira, uma batedeira assim, né? Você bateu o carro, pum, assustou. Aí você saiu do carro assim, mas dá uma tremedeira, batedeira, né? Isso aí é o acetilcolina, é o parasimpático funcionando, tá? Saliva, boca seca, assustei, boca seca. Secou, tô nervoso. Por quê? Eu não vou comer nada naquele momento, então não precisa ter insalivação, tá? É tudo relacionado ao sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Fisiologia do digestório, que é alguma coisa que pode relacionar, lembra? Associação de enzima local e de substrato. Então isso é legal lembrar, ó. Boca, pitialina, que é a amilase salivar. pH 7, substrato é o amido. Quebra o amido e maltose, que é o início da digestão, é na boca, tá bom? Estômago é a pepsina ativa, pH 2. Quem que promove pH 2 do estômago? HCl, não é ácido sulfúrico, é ácido clorídrico, tá bom? Ácido sulfúrico vai corroer o seu estômago, não vai. Ácido clorídrico, o substrato é proteína, transforma na proteína em peptonas, pedaços menores de proteína, tá? Intestino delgado, duodeno, é a tripsina, uma das, tá gente? Tem um monte ali, mas tripsina, o pH é 9. Quem é que promove a subida do pH 2 para o pH 9 no intestino? Produzido pelo pâncreas, suco pancreático, bicarbonato de sódio produzido pelo pâncreas liberado no suco pancreático. Vai alcalinizar o intestino para fazer a tripsina funcionar, quebrando proteínas também, tá? E tem aquele monte de outras enzimas presentes ali, mas isso não é muito cobrado no Enem. Fica só nessas três aqui para você sempre lembrar. Pode cair um gráfico em relação a isso. Tá? Onde é que é o ponto melhor, o ótimo que a enzima atua. Lembra sempre de gráfico, tabela, o Enem vai gostar disso, ele vai cobrar isso, tá bom? Atenção, vamos ver o que tem aqui que eu nem lembro. Atenção, vamos lá, pode passar. Gráficos e tabelas são muito utilizados, viu? Era isso que eu tinha para falar. Calma que não acabou. Aí eu vou cantar a musiquinha para vocês. Pode ser? Quer dizer, eu não vou cantar, nós vamos cantar, não vem me jogar... agora ele vai cantar. Não, todo mundo vai. Vou pagar mico sozinho aqui não, tá? Todo mundo vai pagar mico junto, beleza? Gráficos e tabelas são muito utilizados, enunciados e questões. Fiquem ligados com relação a isso, tá? Bom, malária é a primeira música. Então, ciclo de vida da malária é esse aqui, vocês já viram. Certo? Vocês já lembraram disso. Se você não lembra, depois você vê o seu resumo, o ciclo de vida da malária, que é uma das poucas doenças que o ciclo de vida é cobrado. Inclusive já caiu o merozoíto no Enem, falando que os merozoítos rompem as hemácias no Enem, beleza? Então assim, no Enem não é tão inocente quanto você pensa, tá? Ultimamente ele está sendo um pouco... Professor, o que é merozoíto? Volta lá no seu resumo. Você tem que saber que o ciclo da malária tem esporozoíto, tem merozoíto, tem gametócitos. Onde é que acontece o ciclo no humano? Onde é que acontece o ciclo no mosquito, tá? Para isso, tem a música da malária, que vai te ajudar nisso, tá? Ô Bruno Roque, a maioria das músicas é o quê? Que ritmo? Sertanejo. Por quê? Porque faz você lembrar, né? Professor, por que você não bota um rock? Rock é massa.
Só que não gruda na cabeça tanto quanto sertanejo. Então, nesse caso, vai ajudar um pouco. Aqui é Jorge Mateus, aquela música Sofro Noite e Dia. Não sei se chama Sofro Noite, não. É Noite e Dia. Quem sofre é o cara que tá com malária, tá? Então, ó, a musiquinha você já sabe. A gente vai cantar, quer dizer, eu vou cantar e depois nós vamos cantar juntos em toda a voz para você emocionar e lembrar disso, tá? Então, começa assim, ó. Iê, iê, passa o dia, passa a noite, a febre só aumenta e o merozoito com a ema se arrebenta. O anó feliz transmite, não é fantasia, e com a malária sofro noite e dia. Tem que ter sentimento, tá? Senão você não vai lembrar. Agora vocês vão cantar, tudo bem? Eu não precisa baixar a máscara, pode cantar aí. Eu cantar. Tô fudido, estamos de máscara, né? Cantar. Vai. 3, 2, 1. Iê, iê. Alto. Ó, aumenta e o merozoito, a ema se arrebenta e o quê? O anó feliz transmite, não é fantasia, e com a malária sofro noite e dia. Muito bom, gente, ó, emoção, tá? Emoção pra gente lembrar. Agora vem o quê? Vem coagulação. Coagulação, eu tenho que lembrar de uma coisa. Peraí. O que é isso aqui? Isso aqui é um esfregaço de medula óssea, mostrando várias células sanguíneas. Aqui eu tenho hemácias, aqui eu tenho linfócitos, eu tenho eosinófilos, eu tenho o que mais aqui? Neutrófilos e eu tenho essa célula ignorante. Vamos brincar de célula? Vamos. Eu sou um eosinófilo, eu sou um neutrófilo, eu sou um mega cariócito. Olha o ignorante, vamos brincar de célula, tipo o cara brincar de árvore, ele vira uma sequoia, né? Lembra, vamos brincar de árvore, eu sou uma sequoia, certo? Então esse é o mega cariócito, ele é uma célula, mega cariócito, a célula do núcleo grande, tá? Então o que vai acontecer? Quando essa célula aqui explodir, ela vai explodir, ó. Quando essa célula explodir, ela vai virar fragmentos, estilhaços. Cada estilhaço dele é uma plaqueta, tá bom? É uma plaqueta. E essa plaqueta vai promover a coagulação sanguínea. E você tem esse passo aqui. Tromboplastina, protrombina, trombina, fibrinogênio, fibrina. Cara, isso é muito difícil você lembrar. Isso cai em muitos vestibulares. Como é que você vai lembrar disso, Bruno O Pagode? Cantando uma música de João Bosco e Vinícius chamado Chove, certo? Chove, eu nem sei mais como essa música é original. Chove, chuva, chove, é tão sem graça, né? Mas olha aqui, olha a emoção. Escorre sangue, escorre, que o coágulo se forma e a tromboplastina, ajudada pelo cálcio, faz a protrombina dar origem à trombina e o fibrinogênio, ativado em fibrina, estancou. Tem o estancou no final para dar aquela dramaticidade, aquela emoção para vocês lembrarem. Então agora eu quero ouvir vocês cantando essa música junto comigo, tá bom? 3, 2, 1. Escorre sangue, escorre, que o coágulo se forma, que a tromboplastina, vai lá, ajudada pelo cálcio, faz a protrombina dar origem à trombina e o fibrinogênio, ativado em... Mãozinha! Estancou. Ninguém fez a mãozinha, só o pagode. Muito bem, pagode. Ó, agora aquela clássica da fotossíntese, aqui eu mudei no pagode, eu mudei o ritmo. Não. Meio-dia, velho. Hã? Meio-dia, vai continuar tarde aí, velho. Tô terminando, cara. Ah, meu Deus do céu, fotossíntese. É. Fotossíntese vai ter 4 questões de fotossíntese. Eu sonhei com isso. Ué, cadê a fotossíntese? Tá aqui. Cloroplasto. Essa aqui não como que é? Sertanejo. Ela é, como é que chama a música da Adele? É um pop clássico, sei lá como é que chama, né? Um ritmo, qual que é o ritmo da Adele? Eu não sei. É música internacional traduzida, né? É a tradução da música, não é paródia. A tradução, ela canta isso mesmo quando ela tá cantando lá em inglês. Você não sabe inglês, você fica cantando, repetindo, mas ela tá falando a música da fotossíntese, tá? Então é assim, ó. Cloroplasto na célula vegetal, fotossíntese é sensacional.
Tilacoides, o grânulo vai formar, a fotossíntese já vai começar. O Belan avisou, você anotou e agora tá pronto para o vestibular. Mas mesmo assim nós vamos cantar para revisar. Ó, não adianta lembrar. que respira, velho. Agora que eu paro para respirar. Não adianta você cantar só isso, né? Você chega lá, eu lembro da fotossíntese. O Belan avisou. Ai, não lembro mais. Avisou que eu tinha que saber, eu não sei, né? Se você, né, decora essa parte, ó. Ocorre a fase clara, fotólise da água, excita a clorofila, na de pH2, ATPEE, ocorre a fase escura, dentro do estroma, é o ciclo das pentoses, vai formando a glicose. Mas peraí, eu perguntei o Calvin. O Calvin é para lembrar que é o ciclo de Calvin, que é o ciclo das pentoses, ele não entrava na nossa rima. Então não dá para falar, é o ciclo das pentoses de Calvin, né? É se formando a PGAL, também não dava. Então PGAL também é só para o aluno lembrar, para não estragar a rima do processo, tá bom? Entendi. Aí, gente, ó, a próxima música, eu vou pular, tá? Eu vou pra... Cadê? Ciclo ovulatório, que é uma música legal, tá bom? Ciclo ovulatório é atrasadinho, tem tudo a ver com ciclo ovulatório e ciclo menstrual atrasadinho. É uma música que foi feita pro ciclo ovulatório, tá? Quando o Felipe Araújo e o Ferrugem fizeram essa música, não sei quem fez, o cara falou, cara, vou fazer essa música pra encaixar na paródia de ciclo menstrual, tá bom? Então começa lá, pagode. Então a dana hipófise vai começar a liberar, hormônio folículo vai estimular, primordial graf, vamos chegar. E ele chegou, o estrogênio, o endométrio, assim proliferou, preparando para a anidação. Vem o LH e agora estimula a ovulação. Agora é mais difícil, né? Porque eu não tenho o tom que o Felipe Araújo tem. O meu tom é mais próximo do Bruno Marrone, tá? Então, ó. Vai ovular, nas fímbrias da tubo ovo captar, na ampola da tuba ele vai fecundar, coroa radiatozoide vai passar. Vai ovular, nas fímbrias da tubo ovo captar, na ampola da tuba ele vai fecundar, coroa radiatozoide vai passar. E daí que é nosso primeiro encontro, hoje eu fecundo e pronto. Tarara. Vem pra cá, Ferrugem! Vem, Ferrugem! Vem pra cá, Ferrugem! Mas não fecundou, progesterona no corpo lúteo, hipófise parou de sintetizar o LH. A progesterona cai, o útero vai descamar. Vai menstruar, no dia 28 a menstruação, mas no 14º tem ovulação, com beta-HCG não tem descamação. Vai menstruar, no dia 28 a menstruação, mas no 14º tem ovulação, com beta-HCG não tem descamação. Nesse mês não teve nosso encontro, TPM, pronto. Hey! Ó, vou Cara, o problema não é esse, o problema é falar essas palavras, velho. Cara, eles sabem tudo, eles estudaram isso aqui, entendeu? Eles sabem tudo na ponta da língua. Gente, ó, então eu vou encerrar a nossa aulinha de hoje, tá? Algumas músicas ficaram aí, depois eu vou gravar um podcast a pedido de Júlia Gil e vou colocar uma playlist para vocês ouvirem as músicas até o Enem, tá bom? Muito obrigado à presença de todos aqui presencialmente e as pessoas online também que nos acompanharam. Tchau, tchau. Ótimo Enem para todos.